Olá! Será que alguma vez tu já tomaste uma decisão, assim, em melhor juízo crítico, assim, olha, para mim o melhor é fazer isso. E quando tu te dá conta, aquilo que tu tinha planejado acabou não acontecendo? Deixa eu te lembrar então uma situação, como por exemplo, final de ano. Aquelas promessas de ano novo, em que talvez a pessoa pense assim, ano que vem eu vou ter uma vida mais saudável. O ano que vem eu vou fazer dieta, vou fazer mais atividade física, ou eu vou acordar mais cedo para poder ter uma vida melhor. Ou talvez que não seja uma questão de final de ano, um planejamento mais prolongado, seja algo mais simples. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou começar uma dieta. Ou talvez eu vá acordar mais cedo, eu vou chegar mais cedo no trabalho. E aí chega em cima da hora e a pessoa resolve ficar na cama. Ou chega na segunda-feira, eu começo uma dieta, mas eu não consigo sustentar aquela minha ideia de comer de uma forma regrada. Então, o que será que acontece que as decisões que a gente toma, nem sempre a gente consegue botar em ação? Se isso já é difícil para nós, imagina só para quem tem um cérebro de um dependente químico, alguém que está viciado em algum comportamento que faz mal. Isso vale aqui sim para bebida, né? Para o álcool, para maconha, para o tabaco, para cocaína, para várias drogas, ou mesmo para comportamentos que não sejam relacionados à droga em si. Pode ser um vício em trabalho, pode ser um vício em exercício físico ou em tantas outras adições. Mas acontece que se a pessoa sabe que ela deveria fazer diferente e ela não consegue, e ela de forma insistente passa por processo de tentar mudar, bom, tem um sinal de que o cérebro não está funcionando como deveria. Ou melhor, ele está funcionando demais como deveria em uma parte e não em outra. Então aqui, nesse vídeo, eu vou te explicar o que acontece com o nosso cérebro quando a gente passa por situações como essa. E não é difícil a gente entender. De uma forma bastante simples, a gente pode ver o cérebro dividida em três partes. Uma parte mais primitiva, que se chama mesencéfalo. É uma parte que, se a gente buscar no desenvolvimento antropológico, assim, do ser humano, e vai ainda mais para trás, e vai nos animais, a gente descobre que os répteis, um jacaré, por exemplo, tem estrutura semelhante a essa nossa. O que nos difere é que em cima desse mesencéfalo, essa base cerebral, dessa parte mais primitiva, tem uma outra parte que tem a ver com o sistema mais límbico, com a questão de tomada de decisão, do processo de como é que aquele instinto vai ser realmente processado aqui para depois, numa terceira parte, a gente poder executar aquilo que decidiu. Ficou complicado? Deixa eu facilitar para ti. São três partes que estão relacionadas com o processo de tomada de decisão. A parte mais primitiva, uma parte que dá um peso para essa decisão e uma parte que fala sobre a execução daquilo que a gente decidiu. Vamos pensar no exemplo realmente mais simples. Eu quero fazer dieta a partir de segunda-feira. Então, eu vou lá, faço um planejamento com uma nutricionista ou simplesmente retoma da última vez que tinha lá um planejamento, né, alimentar. E eu então olho para aquilo e então tá, eu segunda-feira vou começar. E eu começo na segunda, na terça, na quarta, e aí chega a quinta-feira e os meus amigos me convidam para um churrasco ou para um rodízio de pizza ou algo assim. E simplesmente por força do hábito, então tá combinado, a gente vai lá e tal. E a gente vai pro restaurante. E quando eu me dou conta, eu já combinei. E eu vou pensando, não, tá bom, eu vou lá, mas eu não vou comer além da conta. Eu vou comer só um pouquinho, eu tô indo para interagir, eu tô indo para socializar. E quando eu tô lá para socializar, para interagir, eu tô vendo o churrasco passando ou a pizza passando, eu tô vendo comida. Ao observar esse estímulo externo, ele exerce o impacto no meu cérebro, o impacto nessa parte mais primitiva, que aqui a gente pode chamar de jacaré. Então, é como se esse estímulo que busca a sobrevivência está captando essa informação que a comida está passando, seja visualmente, seja pelo cheiro, seja pelo estímulo que for. Mas eu resgato na memória que eu tenho, no registro, como se fosse um banco de dados. Então, carne assada de churrasco, que delícia na minha experiência.
sobrevivência. Ah, não, mas eu sou vegetariano, não como carne, né, enfim, animal. Então, eu tô vendo lá uma pizza de brócolis passando. E na minha experiência, isso é fantástico, é algo muito saboroso, é muito gratificante e que vai me levar à sobrevivência. Então, existe o impacto desse estímulo numa parte mais primitiva. E aí, então, tem que tomar essa decisão. Será que eu vou comer mais um pedaço de pizza? Será que eu vou comer mais um pedaço de carne? O que eu vou fazer? E no momento que eu passo a tomar essa decisão, isso está sendo processado no córtex pré-frontal. Então, assim como tem esse jacaré que está respondendo ao estímulo, tem uma outra parte do cérebro, que é o córtex órbito-frontal. Fica como se fosse atrás dos olhos aqui e que vai dar o valor para essa gratificação, para essa decisão. Mas esse valor não é simplesmente assim, eu estou pagando o churrasco, ou eu estou pagando a nutricionista e vou fazer minha dieta. Não é esse valor. É o valor em termos de histórico do meu banco de dados. Quanto que eu comer o churrasco me é gratificante em comparação com quanto isso é penoso, quanto isso é doloroso, quanto isso me faz mal. Então, quando eu decido que eu não vou mais comer o churrasco porque isso me faz mal, começa um impasse, porque o cheiro vai me estimulando, vai atiçando o jacaré. Então, por mais que eu tenha tomado essa decisão que eu não vou comer o churrasco, que eu estou aqui controlando o meu jacaré e eu vou executar numa outra parte do cérebro, naquela terceira parte, que é o córtex pré-frontal dorso lateral, como se fosse para a partezinha aqui. E essa outra partezinha aqui é uma sinaleira. Então tá um sinal vermelho, eu não vou comer de jeito nenhum. E aí então, eu resistindo de todas as maneiras ao meu jacaré que quer comer o churrasco, que quer comer pizza de brócolis. Olha, eu adoro pizza de brócolis, tá? Só para constar. Então eu tô resistindo àquela pizza de brócolis até que o impacto dessa gratificação é muito mais intenso do que a minha vontade, do que o meu controle lá da sinaleira. E quando eu me dou conta, eu já baixei a guarda e tô comendo mais um pedaço da pizza de brócolis, ou mais um pedaço da carne do churrasco. Pois é, esse processo de tomada de decisão, ele acontece de forma absolutamente inconsciente. Em neurociência, a gente chama isso de processo implícito, ou seja, o cérebro decide sozinho algumas coisas. Nesse momento, eu realmente imagino que tu não estás fazendo nenhum esforço consciente para não prestar atenção nessa máquina branca aqui de café. Imagina, não deve estar pensando assim, não olha para a máquina, não olha para a máquina, não. Não. Por quê? O teu cérebro captou que existe uma máquina ali, mas ele buscou no banco de dados. O que será que representa essa máquina? Será que representa risco? Não, não representa risco. Então ele bota no processamento implícito, assim como os livros, assim como todas as outras informações, não fala que não, enfim, o que eu estou te passando. Porque, assim eu espero, o teu cérebro está decidindo que a informação que eu tenho para te passar é mais valiosa do que prestar atenção nessa lamparina, por exemplo. Lamparina, de onde eu tirei isso agora? Mas enfim, a informação é mais valiosa do que isso. Então, se tu não faz nenhum esforço para parar de pensar nesses outros estímulos, significa que teu cérebro entrou num movimento de processamento implícito e não está trazendo isso para a consciência. Uma maneira de demonstrar isso de forma muito clara, quando eu estou aqui no consultório com uma família ou com um paciente, é o ar-condicionado. Porque, afinal de contas, até eu falar do barulho do ar-condicionado, o cérebro, né, da família ou do paciente recebeu o estímulo sonoro, que é o concreto, do barulho do ar-condicionado. Mas como ele buscou no banco de dados que isso não tem representação nenhuma de risco, nenhuma de problema, então ele simplesmente excluiu essa informação consciente e a pessoa como se parasse de ouvir o barulho do ar-condicionado. É só tu pensar no teu escritório ou em casa quando liga o ar-condicionado, depois de um tempo, aquele barulho é como se sumisse, porque o cérebro processa de forma implícita, ele não traz a consciência. O que é completamente diferente daqueles estímulos que representam risco. Imagina só, se eu tivesse aqui atrás de mim um aquário, como na Austrália é relativamente comum, tem um aquário com cobra. Então tem uma cobra passando atrás de mim. Eu imagino que o teu cérebro fosse reagir como uma situação de risco, porque afinal de contas, a gente aprendeu, assim, como espécie, que cobra é um problema, é um risco. Então, vai precisar de um esforço para tu parar de pensar na cobra ou no risco que ela representa. É como se fosse uma distração, porque os nossos cérebros, eles são programados para sobreviver. E primeiro, para sobreviver, a gente precisa identificar o que representa risco e interagir e reagir com isso. Então, se nesse cenário
cenário, se nesse ambiente não tem nada que represente risco, bom, a gente vai buscar então a gratificação, o que representa uma possibilidade de matar a fome, matar a sede, aquelas gratificações primárias, inclusive de reproduzir para manter a espécie. E isso é o cérebro meu, o teu e de todo mundo, porque ele, funcionando de forma saudável, busca se proteger e em seguida, quando isso está garantido, busca a gratificação. Então a gente está filtrando os estímulos do ambiente, buscando o que representa risco e gratificação. Agora, imagina só o descompasso. Quando, nessa circunstância, o meu cérebro identifica um risco que não condiz com a realidade. Um exemplo bem bobo aqui, simples. Vamos só imaginar uma criança que apanhou. Apanhou do pai, apanhou da mãe, enfim, apanhou de várias pessoas. E ela cresceu nesse ambiente. Se agora a gente levanta a mão para ela assim, qual que é o processamento cerebral dela? O que representa uma mão levantada? Representa risco, representa a possibilidade de ela levar um tapa. Então o cérebro começa a reagir a esse risco e a pensar em estratégias de se defender, ainda que esses pensamentos não sejam completamente conscientes e sejam muito mais uma reação a esse estímulo. Agora, se é uma pessoa que não sofreu ou sofreu com isso, mas conseguiu superar esse trauma, quando alguém levanta a mão, a gente busca evidências. Será que ele vai me bater ou será que é só um oi, tudo bem? Ou ainda um toca aqui? É essa diferenciação que o cérebro adulto precisa fazer do que é um estímulo que representa risco do que não representa risco. E da mesma maneira, o cérebro adulto, e aqui eu digo adulto como saudável, ele precisa fazer essa diferenciação. O que uma comida vai de fato me gratificar em termos de sobrevivência e o que a comida vai me gratificar em termos de prazer. Porque quando eu começo a comer por prazer, essa alimentação de chocolate, por exemplo, vai liberar muita dopamina no meu cérebro. E é só alguém passar com um chocolate, só de eu lembrar um chocolate, de eu sentir assim o cheiro, já começa a antecipar essa gratificação e eu começo a salivar. É como se o meu cérebro vivenciasse a comida, a mordida no chocolate antes mesmo de acontecer. Então eu começo a me movimentar em direção a essa gratificação e por mais que eu tenha tido uma decisão de não comer chocolate, eu acabo não resistindo, eu vou lá e como. Se isso acontece com as coisas simples, como um chocolate, imagina só quando a gente está falando de uma substância química que é altamente dependógena, algo que realmente estimula a dependência. A cocaína faz isso. A cocaína, quando o indivíduo usa a primeira vez, libera tanta dopamina nessa parte mais primitiva do cérebro que faz com que um jacaré do indivíduo, aquela parte primitiva, enlouquece de tal maneira que ele vai querer mais. Acontece que a próxima vez que ele for cheirar a cocaína, que for usar, ele já tem o registro de como é bom e aí então não vai ser mais tão prazeroso como o da primeira vez. E vai usando cada vez mais na tentativa de alcançar aquela memória da primeira vez, porque a cocaína desregula os neurônios relacionados com esse processo de prazer, de gratificação, de tomada de decisão. Então esses neurônios que antes funcionavam de forma saudável, que eu como um chocolate eu consigo decidir a hora de parar, quando se fala em cocaína, em álcool, em drogas em geral, ou algum tipo de vício, é porque esse comportamento desregulou o mecanismo de tomada de decisão. E então o jacaré está solto, o jacaré está completamente assim, precisando mais. E ele se sobrepõe àquela balança que toma a decisão. Que eu não vou mais usar cocaína, que eu não vou mais comer o chocolate, que eu não vou mais beber. Enfim, aquela decisão que eu tomei lá na promessa de final de ano. Esse ano eu não vou comer doce, né? Então, quando alguém passa com um chocolate, o jacaré se aciona e se sobrepõe à tomada de decisão. Então, existe esse cérebro primitivo, existe a balança que vai pesar essa gratificação e existe a sinaleira, que é essa parte do cérebro que vai me ajudar a executar a decisão que eu tomei. Por vezes, esse estímulo que vem é tão forte, quando me dou conta, já foi. Quando me dou conta, eu já comi o chocolate. E depois de comer, eu tinha prometido que eu não ia comer chocolate esse ano. Então, nem passou pela balança, saiu direto do jacaré e foi então para a sinaleira. O jacaré tomou conta. E é nesse momento que a gente está falando sobre a intoxicação. O período em que o indivíduo está fazendo uso de droga. Então, está bebendo, está cheirando. E não é só naquele exato momento, é no período. Porque quando
quando se usa a droga, quando se usa a cocaína, é como se nutrisse o jacaré e ele ficasse agitado, mesmo quando está sem efetivamente o momento de beber, de cheirar, de fumar, enfim, momento do vício. Porque no dia seguinte, o jacaré também está lá ativo, ele está mais sensível, ele está mais à flor da pele. Então, o que acaba acontecendo é que nesse período de intoxicação, e assim a gente chama isso, faz com que o indivíduo tome decisões que não são no seu melhor juízo crítico. São, na verdade, o juízo crítico do jacaré. Que juízo crítico ele tem? Nenhum, a não ser a busca de gratificação da sobrevivência. Tá, mas só um pouquinho. A droga tem a ver com sobrevivência? Nesse caso, sim, porque quando o cérebro está voltado para essa gratificação, ele vai nesse ciclo que vai restringindo as outras gratificações. Uma característica importante da dependência química é quando existe uma redução do repertório de vida. Então, aquela vida que era ampla, aquela vida que tinha diversas fontes de prazer, que era uma relação com a esposa, a relação com o marido, a relação com o filho, daqui a pouco já perde o sentido para esse cérebro quando comparado com a gratificação da cocaína, do álcool ou do comportamento aditivo. Isso não tem a ver com a identidade do indivíduo, ele não faz isso porque ele quer. O cérebro toma conta nessa forma primitiva e aos poucos vai tirando o valor da família, do trabalho, até mesmo do dinheiro. Então, existe uma parte primitiva que entende que para sobreviver, ela é como se fosse depender de comida, e essa comida é a droga. E esse é o período da intoxicação em que o jacaré toma conta. Nesse momento do jacaré, tem intervenções específicas que a gente precisa fazer. A gente tem que entender o indivíduo como fora do seu melhor juízo crítico, como é um jacaré. E não adianta a gente conversar com o jacaré, não adianta a gente esperar a racionalidade. O jacaré quer sobreviver e vivenciar gratificações. Então, não vamos perder tempo conversando com o jacaré. O jacaré precisa ser contido, ele precisa ser afastado daquele ambiente que ativa ele. E é aqui que surge aquela ideia de afastar o dependente químico dos hábitos, pessoas e lugares associados à droga. Bom, e como é que a gente fortalece então a balança? Oferecendo estímulos positivos de gratificação. Mas enquanto o jacaré está tomando conta do cérebro, realmente não adianta. Então precisa de um período de desintoxicação para conseguir que esse cérebro tome a decisão condizente com o seu melhor juízo crítico, para reajustar a balança. Antes disso, é discutir com o jacaré. Então primeiro precisa afastar o jacaré da droga, o que a gente chama de desintoxicação. Depois, a gente vai trabalhar a balança, que com estratégias de terapia cognitivo-comportamental, com estratégias de balança decisória, com estratégias específicas de ajudar a regular essa balança, a gente consegue ajudar o indivíduo a superar esse momento que se chama de disforia. Parece uma depressão, mas como o jacaré está tão acostumado a comer, e essa comida aqui é a droga, quando se tira a droga é como se o mundo ficasse em preto e branco, perde a graça. Então aquelas gratificações, lembra que eu falei da redução de repertório de vida? Essa redução vai fazer com que fique preto e branco, e precisa tolerar esse preto e branco, essa disforia que parece uma depressão, para poder sair disso e voltar a vivenciar o prazer numa relação, no trabalho, enfim, nas coisas que a pessoa entende que faz a vida valer a pena. Depois que ela começa a regular essa balança, ela vai poder então trabalhar a sinaleira, porque não adianta a gente querer trabalhar a sinaleira, a função executiva, se o jacaré tomou conta ou se a balança ainda não está funcionando. Mas depois que o jacaré já está mais contido, está mais controlado, a balança está sendo ajustada, a gente consegue trabalhar a função executiva, que é: eu tomei uma decisão que não vou beber, que não vou cheirar, que não vou comer chocolate. Tá bem, agora eu já entendi, já tem uma outra forma de suprir a minha necessidade, seja de ansiedade depois do almoço ou querer comer um docinho. Eu achei uma outra estratégia para lidar com isso, e isso tem a ver com a balança. Eu preciso, ao longo do tempo, manter essa decisão. E é isso que se refere à sinaleira e à função executiva. Eu espero ter sido claro que a gente tem uma parte primitiva, que é o jacaré, tem a balança, que toma essa decisão de forma inconsciente, e a forma consciente de tomada de decisão, que é a sinaleira. Tá bem, são essas três partes. Agora, eu preciso te ajudar a entender que com um filho, com um adolescente,
adolescente, as coisas são ainda mais difíceis. Porque o cérebro, ele se desenvolve, mas não de uma forma homogênea. Primeiro surge o jacaré e ele se desenvolve de uma forma muito mais intensa, que na adolescência isso fica claro. Quando se tem o boom de hormônios, quando se tem o boom de desenvolvimento da adolescência, o jacaré é o primeiro a crescer, a se desenvolver de uma forma mais intensa. Depois se desenvolve a balança e depois a sinaleira. É claro que todos já existem, já estão lá e estão se desenvolvendo. Quando eu falo em depois, eu digo em termos de aceleração, de velocidade de desenvolvimento. O jacaré é muito mais rápido a se desenvolver, a balança mais devagar e a sinaleira mais devagar ainda. Compreender esse mecanismo nos ajuda a entender por que um adolescente é tão inconsequente, ele é tão movido a impulsos primitivos, seja na descoberta do sexo, seja na aventura da bebida, enfim, de qualquer atividade de risco, porque afinal de contas ele está sendo regido por um jacaré, um lado primitivo. E quando a gente entende isso, a gente consegue ter um funcionamento mais tolerante, porque quando eu tenho uma crítica com um adolescente ou com um dependente químico, muitas vezes o que está acontecendo é que eu estou criticando assim o que eu espero que uma pessoa saudável naquele momento faça e toma a decisão. Agora, se eu entendo que é um jacaré que está ali, é um lado mais primitivo, não adianta eu ficar querendo achar que é uma versão adulta, saudável que vai mudar. Por isso é tão importante entender esse modelo de tomada de decisão. No momento que a gente entende isso, a gente entende as estratégias para ajudar alguém a mudar um hábito, um vício que faz mal. Porque afinal de contas, todos nós temos um jacaré, a balança e a sinaleira. Mas quando se tem um vício, o jacaré toma conta e aquilo que se esperaria que o indivíduo tomasse de decisão já não existe mais. É apenas um funcionamento primitivo em busca de gratificação. Ah, mas às vezes ele tem lá um momento de sobriedade, um momento de bom juízo crítico. Sim, são momentos em que o jacaré está um pouco mais adormecido, ainda que ele esteja muito forte. Acontece que esse jacaré é facilmente despertado para essas situações todas. Então tem estratégias para evitar que o jacaré desperte quando ele está dormindo, para poder enfraquecer esse jacaré, fortalecer a balança e regular a sinaleira para que ela possa funcionar da melhor forma possível. Espero ter conseguido te ajudar a entender de uma forma simples esse processo de tomada de decisão. Mas se tudo isso ficou um pouco complicado e tu fores assistir de novo o vídeo, tá tudo bem. É realmente um assunto complexo. Mas agora tem uma parte que eu gostaria de coração que tu conseguisse levar daqui, que é o seguinte: o cérebro é um órgão e não adianta a gente ficar cobrando que o nosso filho, o nosso irmão, enfim, aquela pessoa que a gente ama, ela consiga mudar o batimento cardíaco, do tipo, fulano, agora faz seu coração bater a 40 batimentos por minuto, faz funcionar 220 batimentos por minuto. Tá bom, ele pode tomar um remédio para baixar a frequência cardíaca, pode fazer um exercício físico para aumentar a frequência cardíaca, mas acontece que isso não muda por pura deliberação, não muda por pura decisão do indivíduo. Precisam comportamentos para que isso de fato mude. E são esses comportamentos que quem realmente quer ajudar a outra pessoa que está passando por essa situação, são esses comportamentos que a gente tem que entender. Então aqui a gente tem um cenário que quem está decidindo usar droga não é necessariamente o teu filho, não é o teu marido, não é a tua esposa, tua filha, não. É o jacaré dessa pessoa. E a gente conseguir separar o que é indivíduo do que é jacaré, muda a forma de a gente entender o dependente químico. Espero ter conseguido te ajudar. Qualquer dúvida, manda aqui que a gente vai discutindo e quem sabe eu possa, nos próximos vídeos, te esclarecer dúvidas em relação a isso, mas ainda mais, a poder colocar em prática essa compreensão, tá bom? Até o próximo.